minhas amigas, tudo bem? Hoje vamos retornar a falar a respeito da teoria da pena. Vamos falar agora a respeito da fixação do regime do cumprimento da pena. Repare que o regime do cumprimento da pena, o juiz pode aplicar uma pena para que seja cumprida no regime fechado, certo? Para as penas em que seja superior, tem uma pena de reclusão superior a 8 anos, ok? Também, quando a pena ela fica entre maior que 4 e inferior a 8, certo? Se aquele réu não for reincidente, o juiz poderá aplicar a pena no regime semi-aberto. Ora, e se a pena for igual ou inferior que 4 anos e ele não for reincidente, a pena será aplicada no regime aberto. Então, igual ou inferior a 4 anos, regime aberto. 4 a 8, superior a 4, inferior a 8, regime semiaberto se ele não for reincidente. E maior que 8, inicialmente vai ser no regime fechado. Beleza? Ora, gente, perceba o seguinte. Nós temos no nosso ordenamento jurídico a Lei 8.072 de 90, a lei que prevê os crimes hediondos e equiparados. Veja, o legislador, entendendo pela necessidade de dar uma punição maior àquelas pessoas que praticam determinados crimes, por entender que esses crimes são os mais graves da nossa sociedade, o legislador entendeu por bem, certo? Dá um cumprimento de pena mais rigoroso para essas pessoas, punir essas pessoas de forma mais rigorosa. Como? Deixando mais tempo essas pessoas encarceradas, não permitindo que essas pessoas, determinado tipo de conduta, o livramento condicional agora com a reforma com a lei oriunda do pacote anticrime. Então, esta lei, certo? A lei de crimes hediondos equiparados, ela traz no seu bojo, certo? A tipificação, constando os crimes que ali estão inseridos, que são considerados crimes hediondos. E perceba que o pacote anticrimes aumentou, né, acresceu determinados tipos penais que não eram considerados hediondos e agora passou a ser. Então, por exemplo, o furto, em que a pessoa ela utiliza-se de explosivos, passou a ser considerado crime hediondo. Então veja que estava ocorrendo inúmeras condutas criminosas de arrombamento a caixa eletrônicos, e aí essa conduta agora passou a ser um crime hediondo. Perceba que as pessoas que praticam essa conduta, elas ficarão, sendo processadas, julgadas, sentenciadas, começar a punir, elas ficarão mais tempo no estabelecimento prisional, tendo em vista que nós vamos ver daqui a pouco que a progressão de regime para esses crimes, ela aumentou o percentual, ok? Há também, a depender do crime, se o crime resultou em morte, certo? Ou violência ou grave ameaça, há situações também que vai ser vedado o livramento condicional. Ora, existem ações no Supremo Tribunal Federal, considerando impugnando essa inconstitucionalidade desse tipo de ato. Veja que inicialmente essa lei de crimes hediondos vedava a progressão de regime, certo? Vedava a questão da liberdade provisória e foi considerado inconstitucional. Então hoje já é pacífico o entendimento, certo? Por decisão do STF, que entendeu inconstitucional, a possibilidade então de que, mesmo o crime sendo hediondo, é possível a progressão do regime, é possível a liberdade provisória. A grande questão é que para a progressão de regime há um tempo maior do que considerado um crime que não é hediondo, certo? Pelo fato de que por tratar-se de um crime mais grave, então ele precisa ser punido de forma maior, ele tem que precisar ficar mais tempo no estabelecimento prisional, tá bom? Ora, passando agora para as regras dos estabelecimentos prisionais, a gente sabe que no regime fechado que as pessoas vão cumprir numa penitenciária, certo? Essas pessoas elas ficarão encarceradas, elas ficarão presas, elas não têm o direito de sair para trabalhar fora do estabelecimento prisional, certo? No nosso país a questão é possível na questão de obras públicas, mas nosso país não utiliza dessa possibilidade. Então, por questões inclusive de segurança. Então, no nosso ordenamento jurídico, essas pessoas elas ficam encarceradas, claro, ela pode realizar trabalhos internos, ok?
Infelizmente, nem todos os estabelecimentos prisionais você consegue esse acesso a trabalhos internos, ok? Mas essa pessoa pode realizar. Então, elas ficam internamente, ok? Então, para ter, está previsto na LEP, certo? Está previsto na LEP uma sala individual, com tamanho adequado, certo? Que bata sol, certo? Que seja salubre e que não tenha também a questão da ventilação. Então, assim, existe um regramento na lei de execução penal. Infelizmente, o próprio Estado, ele descumpre o que está numa lei, ok? Então, o regime fechado, certo? O regime fechado permite esse trabalho e dá direito também à remissão da pena, a bater por esse dia trabalhado. Mas ele vai trabalhar internamente, certo? Já no regime semiaberto, os apenados, eles cumprem a pena na colônia agrícola, certo? Na colônia agrícola, industrial, estabelecimento prisional, similar. E lá nesse regime semiaberto, é possível a realização de trabalho externo e estudo. Desde que trabalho externo, aquela pessoa ele tenha uma carta de contratação ou frequência de cursos de escola, então imagina que ele passou, vai fazer o Enem, está estudando, certo? Tá fazendo faculdade, então precisa ter essa comprovação, ok? Então veja que no regime semiaberto já tem essa possibilidade de ele sair durante o dia, desde que ele tenha frequente escola, cursos, faculdade ou trabalhe, e retorne à noite, beleza? E veja também que nesse regime semiaberto, pela questão da progressão, já permite as saídas programadas durante um ano, ok? Então ele já permite essa ressocialização do preso, do apenado, já voltar a conviver um pouco, mesmo por esses dias programados, com a nossa sociedade. E no regime aberto, certo? No regime aberto, que a pessoa ela cumpre a pena na casa do albergado, o recolhimento é noturno e no dia de folga, certo? Porque a condição para ela progredir para esse regime aberto é que ela trabalhe ou estude, certo? Então, assim, há essa diferença. Perceba que no semiaberto, a pessoa, se ela não tiver trabalho ou estudo, ela ficará na colônia agrícola durante o dia, ok? Agora, para você ir para o aberto, é condição para você ir para o aberto você ter um trabalho ou você estudar. Beleza? Então você tem essa diferença e o aberto ela vai ser cumprida onde? Na casa do albergado. Beleza? Ora, gente, essa progressão de regime, certo? Essa progressão de regime, o julgador, percebe o seguinte, que o processo criminal, diferentemente do processo civil, trabalhista, perceba que o processo trabalhista, o juiz julga a sentença, e aquele mesmo juiz ele vai executar aquela obrigação que foi imposta naquela sentença, beleza? A mesma coisa do civil. No processo penal, não. Nas várias, por exemplo, na capital, que você tem diversas varas criminais, você vai ter um juiz que vai julgar o processo, mas vai ter um juiz da própria vara de execução da pena. É o juiz que vai fiscalizar essa execução, que vai fiscalizar esse cumprimento da pena. E é o juiz que vai progredir o regime do indivíduo. Então, para o juiz realizar, permitir, deferir uma progressão de regime, o juiz vai levar em conta tanto o critério objetivo, que é o tempo da pena, quanto o critério subjetivo, a questão do que? Pessoal do indivíduo. Se aquele cidadão ele tem condições de progredir, se ele não tem ainda de retornar para o crime, certo? Se aquela pessoa ele tem bom comportamento no estabelecimento prisional. Então, é utilizado desses dois critérios, tanto o critério objetivo, que é a questão do tempo da pena, que ele já cumpriu, bem como esse critério subjetivo, o critério ligado à pessoa, ao cidadão que fez um pedido para progredir regime. Veja que no nosso ordenamento jurídico é vedado a progressão de regime per salto. Quer dizer isso, eu saí do fechado e ir para o aberto. É vedado, não pode. Ok? Entretanto, a regressão é admitida. A pessoa pode estar no aberto e retornar para o fechado. Tá bom? Então, existe esses critérios. O critério tanto objetivo, do tempo,
quanto um critério subjetivo. E ver o seguinte, gente, a progressão de regime, certo? A progressão de regime, por isso que ela é progressiva, houve uma alteração, certo? Houve uma alteração através dessa lei 13.964 de 2019. Antigamente, utilizava-se da fração para a pessoa progredir. Então, a pessoa que não praticou um crime hediondo, ela vai progredir com 1/6 da pena. Hoje, mais não. Hoje, a pessoa que não praticou um crime hediondo, um crime sem tipo, qualquer tipo de violência ou grave ameaça, para ela progredir, ela precisa ter cumprido 16% da pena. Certo? 16% da pena para ela progredir para um regime menos gravoso. Ora, agora, se ele é reincidente, né? Se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça, para ele progredir, ele precisa ter cumprido o quê? 20% da pena. Ok? Então, 16% se ele for primário, nunca tiver sido cometido nenhum crime, ok? E ele praticou um crime, certo? Ele praticou um crime sem violência ou grave ameaça. Sem violência à pessoa ou grave ameaça. Agora, se ele já é reincidente em crime sem violência ou grave ameaça, ele, para progredir, ele precisa cumprir 20% da pena. Ora, 25% da pena se o apenado ele for primário e o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça. Então, 25% se ele for primário e o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça. 30% se ele for reincidente em um crime que foi cometido com violência ou grave ameaça. Agora, perceba, 40% se ele for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, ok? Se for primário. Então, a gente viu 16, 20, 25 e 30, que são a questão 16, 25 é sem violência ou grave ameaça, 16 primário, 20 reincidente. 25 e 30, aqui 25 ele é primário com violência ou grave ameaça, 30 ele é reincidente em crime que houve violência ou grave ameaça. Agora, 40 se ele é primário e praticou um crime hediondo ou equiparado, ok? 40. 50, aí veja, metade da pena para ele progredir. Veja, se o apenado ele for condenado pelo crime, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, certo? Se for primário, se ele for primário em crime que houve um crime hediondo ou equiparado e o resultado for morte, se ele for primário, é 50% e é vedado o livramento condicional. Veja aí a vedação do livramento condicional. Ora, e também 50%, gente, se ele for exercer ele é chefe de facção, organização criminosa, certo? E ele é condenado pela prática de crime hediondo, também é 50%. Bem como a questão de ele ser miliciano, né? Se ele constituir milícia, ele fazer parte de milícia, também é 50%. 60% se ele for reincidente na prática de crime hediondo, ok? Então, se ele for reincidente na prática de crime hediondo, são 60%. E 70% se ele for reincidente em crime hediondo equiparado com resultado morte. E é vedado o livramento condicional. Então, 70% se ele for reincidente em crime hediondo com resultado morte. E é vedado o livramento condicional. Então, perceba, gente, que houve um maior rigor a respeito da questão da progressão de regime. Ok? Então, isso aí vai trazer grande repercussão futuramente. Agora não, porque a lei é nova, é recente, de janeiro. Ok? Mas futuramente você vai ver um maior encarceramento das pessoas, dos cidadãos que estão cumprindo a pena. Um instituto para evitar, para adiantar essa questão da progressão da pena é a remissão. Repare, gente, que a remissão vai permitir que a pena seja abatida daquela pessoa. Então, por exemplo, a pessoa que trabalhou 3 dias de trabalho abate 1 dia da pena. Então é importantíssimo que as pessoas nos estabelecimentos prisionais, as pessoas que estejam cumprindo a pena, trabalhem para quê? Para abater a sua pena. O estudo
Também, o estudo também é uma forma de que você vai abater a pena. O estudo é uma forma de abater a pena. A leitura, existe uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça que prevê o estudo como uma forma de remissão da pena. E não atrapalhe, pelo amor de Deus. Remissão é diferente de detração. Remissão está ligado a você abater a pena através do estudo, do trabalho, da leitura. A detração está ligada ao tempo que você ficou preso provisoriamente. Imagine você que a pessoa ficou presa cautelarmente, certo? Através da prisão preventiva durante 1 ano aguardando o julgamento. Ora, quando o juiz vai dar a sentença, então o juiz aplica uma sentença de 10 anos. Perceba que o juiz fazendo a detração na sentença, ele vai tirar 1 ano que ele ficou preso. Então a pena final daquele indivíduo, daquele cidadão, vai ser o quê? 9 anos e não 10, porque houve já a detração na hora da sentença, ok? Ora, gente, interessante a questão da superveniência da doença mental. Veja que sabemos que a pessoa que tem uma deficiência mental completa, ela não aplica-se pena, vai ser aplicada medida de segurança. Então, muitas vezes, durante um processo, a pessoa ela resulta em uma doença mental. E essa doença mental, ela vai ser cumprida, ela não ficará encarcerada no mesmo estabelecimento prisional, um estabelecimento, uma penitenciária, uma casa do albergado. Ela deve cumprir essa medida de segurança no hospital de custódia e tratamento. Então, as pessoas que têm uma doença mental superveniente, que durante o cumprimento da pena, elas não deverão ficar no estabelecimento prisional. Se for realmente entendido, periciado que ela tem uma doença mental, ela deve ser encaminhada a um hospital de custódia e tratamento, porque ela deve ter uma medida de segurança e não cumprir a pena, certo? Inclusive hoje a medida de segurança ela já tem um limite, o máximo da pena, ok? Que pode ser combinado naquele crime, ok? Perceba, para não evitar o quê? Evitar uma prisão perpétua, para que essa medida de segurança se perpetue durante toda a vida daquela pessoa. Então, hoje já é vedado. Então, vai ser cumprido no máximo que foi estabelecido aquele tipo penal. Ora, gente, a gente sabe também, certo? Que no nosso ordenamento jurídico existe a chamada prisão especial, que ela está prevista no artigo 295 do nosso Código Processual Penal. Veja que essa prisão especial, ela está prevista no nosso Código de Processo Penal e ela deve durar enquanto não transitar em julgado uma sentença, certo? Então, ainda não houve o trânsito em julgado, então a pessoa tem o direito a essa prisão especial, beleza? Inclusive, membros da magistratura, membros do Ministério Público, advogados, certo? Eles têm o direito de ser preso em sala do Estado Maior, certo? É um local digno, um local condigno àquelas pessoas, ok? Ora, na lei de execução penal, prevê a questão da prisão domiciliar, certo? Prevê a questão da prisão domiciliar. Veja que a prisão domiciliar que está prevista no artigo 117 da lei de execução penal, ela é distinta da prisão domiciliar que está prevista no artigo 318 do nosso Código de Processo Penal. Repare que na lei de execução penal do artigo 117, prevê que quem pode ser beneficiado de uma prisão domiciliar, certo? São condenado maior de 70 anos, condenado acometido de doença grave, condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental, condenado a gestante. Veja o seguinte, gente, que a lei de execução penal prevê condenado que maior de 70 anos, certo? Maior de 70 anos. E a grande questão é que o nosso Código de Processo... Então, para as pessoas que estão cumprindo a pena, maior de 70 anos, pessoas que têm uma doença grave,
certo? Uma pessoa que tem uma doença grave, que uma pessoa condenada com filho menor ou deficiente físico, condenada gestante. Repare que no artigo 318 do nosso Código de Processo Penal, já diz que para que o juiz substitua a prisão preventiva para uma domiciliar, a pessoa tem que ser maior de 80 anos. Ora, na execução são 70. Para substituir preventiva para uma prisão domiciliar, tem que ser maior de 80. Ora, além disso, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Além disso, 3. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade, gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto e homem, caso seja o único responsável pelo cuidado do filho de até 12 anos de idade incompleto. Veja só, gente, essa questão da idade e essa questão também da doença. Existe já vários julgados em que a idade por si só não dá direito converter a prisão preventiva em domiciliar. Eu particularmente sou contra, certo? Eu entendo que o nosso código não diz que tem que ser maior de 80 anos e também a pessoa tem uma debilidade, algo do tipo. Diz o quê? Maior de 80 anos. Na lei de execução, maior de 70 anos, certo? O legislador, ao meu ver, ele quis para que essas pessoas não cumprissem a pena no estabelecimento prisional, e sim uma prisão domiciliar. Mas hoje, os julgados que nós nos deparamos prevê essa acumulação. É preciso um outro critério para que ocorra essa prisão domiciliar. Por exemplo, a questão da doença grave. Muitas vezes a pessoa tem uma doença grave, por exemplo, um cardiopata, é uma doença grave. Mas hoje nós nos deparamos com decisões que pedem para que o estabelecimento prisional informe se aquele local tem estrutura para que aquela pessoa cuide daquela sua doença. Veja que o legislador, quando ele criou essa previsão, ele diz doença grave, cardiopatia é doença grave, certo? Então veja que as decisões já vêm modificando, entendendo de forma diferente o que está previsto na lei. Inclusive, só para ressaltar, quando eu falei da prisão especial, que os advogados, membros da magistratura, membros do Ministério Público têm direito à cela do Estado Maior, repare que é comum atualmente hoje, né? Atualmente, o advogado, por exemplo, dá um exemplo de advogado, fica preso no estabelecimento prisional. Mesmo aquele estabelecimento prisional não tendo sala do Estado Maior, mas diz que aquele local, ele está em cela, uma cela sozinho, ele está sozinho em cela individual, e ali é considerado sala do Estado Maior. Mas isso é ilegalidade, porque a sala do Estado Maior não é a pessoa apenas estar em uma cela sozinho, individualmente. Então, veja que as decisões, gente, elas vão mudando de acordo com os julgadores, né? Então, você tem hoje determinadas câmaras criminais, câmaras do STJ, tribunais locais, STF, que entendem de forma distinta do que está, do que a vontade do legislador, certo? A vontade do legislador. Beleza, então, gente? Então, um forte abraço.